Glória a Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo encontre você nesse momento, meu irmão. É um motivo de muita alegria nós estarmos aqui hoje. Nós passamos por uma tarde onde vimos a manifestação do poder do Senhor no nosso culto drive-in da WeCare hoje. E nós queremos dar continuidade também agora nesse momento. Então, boa noite para você que está em casa, talvez você que esteja debaixo da sua coberta, com a sua família. Que o Senhor possa realmente abençoar a sua vida. Eu estava aqui atrás, enquanto o louvor acontecia, e eu fui muito ministrado pelo Espírito Santo. Sou meio chorão, vou até tentar me conter as lágrimas. Mas passou um filme pela minha cabeça. Um filme da onde Deus me tirou e da onde Deus me colocou. Então, estar aqui hoje é um motivo de muita alegria no meu coração, de saber que Deus fez uma boa obra na minha vida e ainda está continuando fazendo e vai continuar fazendo. Antes de nós orarmos, eu quero dizer algo bem interessante. No início do culto aqui, nós estávamos brincando com a Jéssica, com o Gil, que a Jéssica, ela se mexe bastante aqui no culto, e às vezes é algo que talvez as pessoas não entendam, mas eu queria dizer algo para você. Certa vez, alguns repórteres chegaram para os judeus, no Muro das Lamentações, e eles percebiam que os judeus, eles oravam e eles se mexiam assim. E aquilo chamou a atenção dos repórteres, então eles foram até alguns judeus e perguntaram, por que é que vocês oram se mexendo, se movimentando? Então o judeu olhou para o repórter e disse assim, porque quando eu estou na presença de Deus, até o meu corpo tem que adorar Ele. Então, irmãos, a gente precisa começar a entender que nós precisamos de mais intensidade na nossa vida, onde tudo que há em nós precisa adorar a Deus, os nossos movimentos, o nosso andar. Então, tome isso para a sua vida, viva de uma forma que tudo que você faça venha adorar a Deus. Hoje nós vamos falar sobre um tema que o Senhor tem colocado no meu coração já tem algum tempo, que se chama armadura espiritual. Eu gosto um pouco desse contexto, Então, você que está aqui me assistindo nesse momento, você que está aqui presente, se você puder abrir a sua palavra, nós vamos ler, o nosso versículo base vai ser Efésios, capítulo 6, nós leremos do versículo 10 ao versículo 18. Quero que você pegue a sua Bíblia aí com a sua família, aproveite até esse momento para exercitar isso com a sua família, com seus filhos. A palavra de Deus ela precisa começar a ser aberta todos os dias nas nossas casas, irmãos. Porque é como a WeCare School diz, não erres, conheça as Escrituras. É só através do conhecimento que a gente vai conseguir ter uma vida de caminhada menos errônea. Tá? Então, a palavra ela diz assim, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Quero que você feche seus olhos, se você puder, ir na sua casa, onde você estiver. Nós vamos orar. Pai, no nome de Jesus, aqui estou eu na sua presença, reconhecendo, Pai, que não há em mim talvez nada a entregar aos meus irmãos, mas eu reconheço que em Ti já existe uma palavra plena e perfeita, Senhor. Por isso que essa Tua palavra, que é plena e perfeita, que é luz para os nossos caminhos,
elas possam se revelar através da minha vida nessa noite, Pai. Eu fecho e amarro toda a boca, Pai amado, de demônios que lançam setas contra os corações dos meus irmãos, no campo da mente, no campo da alma, Senhor. E peço, Pai amado, que o Senhor os proteja, para que essa palavra ela venha gerar, Senhor, entendimento em nós. E esse entendimento venha nos ajudar a ter uma caminhada sadia, Pai, para nós crescermos em maturidade. Fica conosco, acampa os seus anjos de guerra nesse lugar, pois estamos numa batalha, Senhor. E essa batalha ela já foi vencida na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Mas até que o Senhor venha e leve a sua igreja, nós estamos aqui vivendo essa batalha. Por isso nos ajuda, Senhor, e que o Teu nome venha ser glorificado, Pai amado, pelo poder que é no nome de Jesus. Amém. Então, veja só que interessante. Existem algumas palavras que elas nos exortam. Existe algum tipo de palavra que nos traz para uma condição de milagres, para um campo de fé. Mas existem palavras que são instruções para a nossa vida. Então, é como se Deus, que é o detentor da palavra que nós cremos, Ele dissesse assim: existem algumas instruções que eu dei para os meus irmãos, que eu dei para os meus filhos, para que eles possam crescer e perseverar. Essa noite eu quero falar sobre uma palavra que é com esse grau de instrução, de trazer entendimento sobre a sua vida. Eu não sei se você sabe, mas nós estamos enfrentando uma guerra. Nós estamos numa batalha. E como a palavra de Deus ela colocou aqui nesse contexto aqui em que nós lemos, ela disse que as nossas guerras, elas não são contra a carne, contra o sangue, mas são com aquilo que está por trás, contra as hostes da maldade, nos lugares celestiais. Ou seja, Paulo, ele dá algumas instruções nos versículos anteriores, mas ele diz assim, finalmente. Então é como se Paulo ele estivesse dizendo, olha irmãos, tudo isso que eu falei é ok. Tudo isso que eu falei tem um efeito bacana e é algo que vai trazer poder sobre a sua vida. Mas atentai-vos para isso que eu quero dizer. Então ele vem ali e Paulo diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que de uma forma vocês estejam precavidos, de uma forma preditiva, vocês não venham cair nas ciladas que Satanás tem preparado para a vida de vocês. Ou seja, Paulo aqui ele está nos dando uma instrução dizendo, existem batalhas em que você está vivendo, que acontecem em regiões celestiais, onde espíritos do mal tentam contra a sua vida. Existem ciladas que Satanás está preparando para fazer com que você caia. Então Paulo diz assim, se você quer andar de uma maneira bem-aventurada, então vista-se de armadura, da armadura de Deus. Eu quero começar falando sobre o capacete da salvação. Eu sou um cara muito metódico, eu converso às vezes com alguns amigos, preciso ser tratado nessa área, eu sou um cara meio metódico. Então eu dividi isso, né? Nós vamos começar a entender esses elementos da armadura da cabeça até os pés, como se fosse você vestindo uma roupa. Você começa pela camiseta, aqueles que têm boné, colocam boné e assim por diante. Mas então o primeiro elemento que eu quero falar com vocês é o capacete da salvação. Veja que interessante aquilo que diz em Romanos capítulo 8, do versículo 5 ao 7. Diz assim, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Veja que interessante. Então Paulo ele começa a nos dar então alguns elementos. Então ele diz assim, vistam o capacete da salvação. E aí eu comecei a perguntar assim para o Espírito Santo, mas que coisa meio estranha, né? Por que o capacete ele está com esse teor de salvação? E eu fui ministrado pelo Espírito Santo. Veja só, a palavra de Deus, ela nos diz lá também no livro de Romanos, né? Que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso está falando sobre um campo de entendimento. Então veja só, a salvação, ela é pelo reconhecimento que nós temos em Cristo,
Ou seja, à medida que eu reconheço, que eu entendo, que eu creio que Deus deu Jesus para a humanidade e Jesus morreu na cruz para a minha salvação, automaticamente eu sou salvo. É isso que a palavra de Deus diz, assim, ó, simples dessa forma. Então, o capacete da salvação, nós precisamos colocar ele para que Satanás não lance coisas nas nossas mentes para nos trazer dúvida, para nos trazer talvez algumas incógnitas. Porque é à medida que eu entendo que eu sou salvo. Então o capacete, ele tem esse teor de uma forma preditiva, cuidar da nossa mente. Fazer com que vozes externas, elas não venham gerar algo no nosso entendimento. Mas que o Espírito de Deus, ele venha gerar algo no nosso entendimento. Então veja só, Paulo ele começa dizendo, então ele diz assim, coloque o capacete da salvação, porque o seu entendimento é o que te traz salvação, e Satanás ele tenta contra a sua vida nessa área. Veja só, nós cantamos aqui no louvor acerca da adoção, e na música diz que o Espírito de Deus testifica no meu espírito que eu sou filho. Por que eu estou te dizendo isso? Porque Satanás ele tem raiva de nós sermos considerados filhos de Deus. Porque ele se usurpou querer ser igual a Deus. E ele queria ter filhos. Mas ele não pode. Porque o grande Abba é aquele que é inigualável. Que não existe talvez características para se descrever. Ele é indescritível. Então veja só. Satanás ele tenta a todo momento dizer para você o seguinte. Não, cara, você não é filho. Não, cara, você não é amado. Menina, você acha que você é amada por Deus? Você acha que você é salva? Você acha que Deus, o grande e poderoso Deus, ele pensa em você? Satanás tenta lançar esse tipo de mente. Mas eu quero te dizer, você é amado. Você foi escolhido pelo Senhor. Ele te ama, Ele te deseja gerar salvação. Mas veja só, irmãos, nós estamos falando aqui sobre uma palavra instrutiva. Eu lembro que eu tenho um amigo que é obreiro dessa casa, o Leandrinha. E eu lembro que ele chegou uma vez e comentou que todos os dias de manhã ele já acordava dizendo, Senhor, eu já me revisto do capacete da salvação, da couraça da justiça, e assim por diante. E a nossa vida, ela precisa andar nesse contexto. Nós precisamos acordar, dar bom dia para o Espírito Santo, dar bom dia para Deus, dar bom dia para Jesus. Se você é casado, dá um bom dia na sua esposa, no seu cônjuge. E depois você tem que calçar, colocar essa armadura, começando por esse campo do entendimento, dizendo, Senhor, livra-me das palavras torpes que são lançadas sobre a minha vida, que eu não venha, Senhor, me desviar dos teus caminhos, mas que eu possa andar, Pai, debaixo de um pensamento correto, justo, pleno. Depois, nós vamos ali para a couraça da justiça. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, no versículo 11, diz assim, ó, mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, o amor, a paciência e a mansidão. O segundo elemento da armadura espiritual está acoplado aqui, ó, a couraça da justiça. Eu perguntei para o Espírito Santo, mas por que esse elemento ele vem aqui, né? Essa couraça de justiça ela vem aqui como se fosse no peito. E eu senti, né, o Espírito Santo falando comigo que aqui, ó, está as nossas emoções. Aqui está talvez os nossos sentimentos. E as nossas emoções, meu irmão, elas precisam ser com um teor de justiça, com um teor justo. Como pode nós, crendo num Deus justo, cometemos injustiça contra a vida dos nossos irmãos? Cometemos injustiça, talvez com um parente próximo, um familiar. Nós precisamos andar, irmãos, em justiça. Nós precisamos andar com atos de piedade, assim como a palavra de Deus diz. Nós fizemos um vídeo na We Care School, há mais ou menos 3 domingos atrás, onde a gente falou se Deus precisa do seu dinheiro. E ali a gente instruiu o corpo de Cristo sobre alguns atos de justiça que o Senhor espera de nós. Nós precisamos ser piedosos, nós precisamos olhar para o nosso irmão e estender a mão. É engraçado, muitas vezes, aqueles que mais precisam de nós são aqueles que menos têm a nossa atenção.
É tempo de nós andarmos de uma forma diferente, de uma forma espiritual, dizendo: eu sou um cidadão dos céus, eu sou embaixador dos céus na terra. Eu acho interessante, irmão, porque você sabe que o Brasil tem os seus embaixadores espalhados pelo mundo, em diversas nações. E os embaixadores, eles têm a seguinte responsabilidade de representar o país. A palavra de Deus, ela diz que nós somos como embaixador dos céus na terra. E a pergunta que eu faço para você é: será que nós, sendo embaixadores dos céus na terra, nós podemos andar de qualquer forma? Nós podemos agir de qualquer forma? Nós podemos nos vestir de qualquer forma? É tempo de nós voltarmos os nossos olhos para aquilo que realmente é importante. E para andarmos de uma forma esperada pelos céus. Porque os céus olham para nós e ele fala: aquele é meu filho que está caminhando. E existe uma expectativa, irmãos, que a gente viva uma vida. Óbvio que nós somos falhos, mas fugindo do erro, fugindo do engano. Vivendo de uma forma justa sobre a terra, honrando com as nossas dívidas, honrando as pessoas que estão ao nosso redor, honrando os nossos pastores, as pessoas que desbravaram antes de nós. E eu acho interessante porque Paulo está dizendo assim, vistam-se de justiça. Vistam essa couraça que é a justiça, porque se você se posiciona em justiça, você está fazendo oposição ao reino das trevas, que é injusto. É tempo, irmãos, de nós voltarmos o nosso coração para os céus. E olharmos para o Pai e dizemos: Pai, será que nós estamos caminhando da forma que o Senhor gostaria? Será que nós estamos fazendo aquilo que o Senhor gostaria? Ou será que nós estamos gastando tempo naquilo que não vai nos edificar de nenhuma forma? Eu digo para vocês, tomem essa palavra, essa armadura, com esse conceito. Coloque o capacete da salvação para você ser protegido nesse campo do entendimento. Coloque a couraça da justiça para que você ande em justiça, para que você ande em virtude, pois é esperado de nós dessa forma. A gente só pode combater, irmãos, a injustiça com justiça. E todas as vezes que a Bíblia, ela coloca uma palavra como uma conotação, ela está fazendo oposição ao oposto. Então, se a Bíblia diz, ela fala assim: homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, ela está dizendo: ande em justiça, porque existe injustiça. Ela está dizendo: seja piedoso, porque existe muita maldade. Vamos começar a nos atentar para isso. O terceiro elemento que eu quero comentar com vocês é o cinturão da verdade. Veja só, em João capítulo 17, no versículo 17, diz assim: santifica-os na verdade, a palavra é a verdade. Eu fiquei pensando, né? Nós temos o capacete da salvação, nós temos a couraça, e eu vou ficar repetindo isso durante todo o culto, para que você grave isso, porque é de grande importância para a sua vida. Então nós temos o capacete da salvação, a couraça da justiça, e nós temos um cinturão de verdade. Aí eu fiquei pensando, engraçado, né? Um cinturão de verdade, que coisa incrível. E por que a palavra ela diz um cinturão de verdade? Porque, irmão, o nosso firmamento, né? Para que serve o cinto? Principalmente para os gordinhos como eu. Ele serve para segurar as calças, né? Para firmar. Então, a palavra ela está dizendo o seguinte para nós: seja o teu firmamento a verdade. E qual que é a verdade, irmãos? Além da própria verdade que é Cristo, aqui a Bíblia também está se remetendo a nós andarmos fazendo oposição à mentira. Eu vejo que é tempo de nós verdadeiramente convertermos os nossos corações e olharmos para os céus e falar: Senhor, se há em nós caminhos maus, se há em nós palavras de mentira, confronta-nos, Senhor. Porque, irmãos, se nós queremos ser vitoriosos nessa batalha que é o mundo espiritual, nós precisamos andar em verdade. E eu te digo isso, pois, como pode nós pregarmos a verdade para o mundo e mentirmos? Mentimos para a nossa família, para nossas esposas, para os maridos, mentimos para as pessoas que estão no nosso redor. É tempo de nós fortalecermos a nossa vida com esse firmamento que é a verdade. E pedir que diariamente a gente venha andar de uma forma justa,
com um caráter ilibado perante os céus. Porque, irmãos, veja só, eu vou contar esse testemunho para você, eu não iria contar, mas eu vou contar. Não para minha glória, mas para que o nome do Senhor seja glorificado e para te encorajar a andar numa vida reta. Eu creio muito nesse termo e eu busco viver, né, dentro dos cotidianos da minha vida, debaixo dessa verdade. E no meu trabalho, eu sou um cara que eu gosto muito de falar de Jesus, eu gosto de falar daquilo que Jesus tem feito na minha vida, porque eu posso dizer para você, cara, eu sou um milagre. Eu sou com certeza um milagre. Então, onde eu estou, eu gosto de propagar isso. Daí, certa vez, né, na empresa que eu trabalho, existe um tempo que eles fazem, que eles chamam de feedback, onde você é chamado, ali aparece os teus feitos, né, pela empresa, e você recebe um feedback positivo, negativo, às vezes para te conduzir a um crescimento. E eu fui chamado pelo meu coordenador, né, a esse famoso feedback. Aí ele chegou para mim, falou alguns pontos de melhoria que eu precisava melhorar ali em relação à companhia. Depois ele falou algumas qualidades. Mas ele chegou e falou bem assim, irmão, óbvio, ele não falou irmão. Ele falou assim, Guilherme, é engraçado, cara, até hoje eu fico me perguntando o que é que tem na sua vida que faz com que você ande dessa forma. Você traz, parece que uma paz, uma serenidade para as pessoas da nossa equipe. Eu fiquei surpreso porque ele não é uma pessoa cristã, né? E ele teve essa percepção acerca do meu respeito. E ele falou assim, poxa, que bacana que você tem esse bom testemunho. E aquilo mexeu muito com o meu coração, porque eu falei assim, cara, agora complicou para mim, porque agora eu preciso andar mais diferente ainda. E por que eu estou te dizendo isso? Eu estou te dizendo isso para te encorajar, irmãos, a viver uma vida reta. Você não precisa mentir para que você tenha sucesso. Você não precisa enganar para que você tenha sucesso. Mas se você se firmar a todo momento na verdade, eu te garanto que você vai, crescer. Crescer espiritualmente, crescer profissionalmente, emocionalmente. Porque, irmãos, quando a verdade é o nosso firmamento, coisas extraordinárias acontecem. Quero te encorajar. Seja verdadeiro com sua esposa. Fale para ela, às vezes, aquilo que é necessário ser falado. Porque se você levar uma vida debaixo desse firmamento, você vai ter um grande sucesso. Depois nós temos aqui, né, o escudo da fé. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Uau! Veja só. O Luan gosta muito de história, então em homenagem a ele eu vou contar uma história para você. Certa vez, um vilarejo estava com grande escassez de água, então eles se reuniram, uma igreja ali se mobilizou, e eles falaram assim, vamos fazer um ato, vamos fazer aqui um movimento, vamos chamar as pessoas do vilarejo para nós orarmos, independente da religião, vamos orarmos ao Senhor. Vamos orarmos a Deus para que o Senhor mande chuva. Aí combinaram, o pastor combinou a data para todo mundo se encontrar na frente da igreja, no horário tal, no local tal. De repente chega todo mundo e eles começam a fazer o clamor. De repente, irmãos, chega um menininho. E esse menino chega e abre um guarda-chuva. Qual que é a grande conclusão disso, irmãos? Fé é crer em algo que não se vê. Fé é você orar por chuva e sair com guarda-chuva. É você orar sabendo que você precisa se deslocar até um determinado lugar e você não tem dinheiro para colocar gasolina. Então você vai lá e diz, eu vou chegar no meu local de destino só com essa gasolina. Fé é isso. E veja que a palavra de Deus, nesse contexto, ela coloca a fé como um elemento que traz proteção, como um escudo. E por que eu estou te dizendo isso, irmãos? Porque a própria palavra de Deus, ela diz o quê? Ela diz o seguinte, olha, quando você está com o escudo da fé, os dados inflamáveis do inimigo não podem te acertar. E quais são os dados inflamáveis do inimigo? São aqueles, irmãos, que tentam acabar com a tua fé. Veja que interessante.
Nós vamos falar até no discorrer aqui dessa palavra acerca da passagem em que Cristo estava no deserto jejuando por 40 dias e ele foi confrontado ali por Satanás. Satanás chega para Jesus e começa a colocar alguns tipos de palavra contra o seu coração, dizendo assim: Jesus, você é o Filho de Deus, cara. Você é o Filho de Deus. Pula aí desse monte que o Senhor dará ordem aos teus anjos para te segurar. E por que eu estou te dizendo isso? Porque muitas vezes Satanás usa os seus influenciadores para lançar palavras que venham tentar contra a sua fé, tentar contra os seus sonhos, tentar contra os seus projetos. Quantos de nós já não ouvimos, né? Talvez até aqui no projeto da We Care Movement. Não vai dar certo, é só uma passagenzinha, isso logo passa. Quantas vezes nós contamos um sonho para alguém e essa pessoa às vezes olha para nós e devolve dizendo: cara, acho que não vai rolar não, viu? Acho que não vai rolar. Entenda, a fé, ela é uma condicionante. Se você crê no seu coração, mesmo que você não veja, mas você crê que já aconteceu, irmão, já aconteceu. É simples assim, já aconteceu. Porque fé é crermos naquilo que não vemos, como se a gente já visse. Por que tem muitas pessoas às vezes que são curadas? Eu acho engraçado que muitas vezes nós, como evangélicos, né, a gente se surpreende quando Deus toca a vida de uma pessoa de uma outra religião. Irmão, a fé é a condicionante de você crer. Eu quero te dizer algo, que nós precisamos andar de uma forma, colocando os nossos projetos diante do Senhor. No livro de Provérbios, capítulo 16, no versículo 1 ao 3, diz assim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Coloque os seus planos diante do Senhor e Ele dará certo. O que nós precisamos entender é que nós devemos colocar os nossos projetos diante do Senhor, crendo que eles vão ser de sucesso, crer que eles vão prosperar, crer que a nossa família vai ser salva, por mais que seja adverso o contexto. É tempo de nós nos levantarmos com esse escudo da fé e dizer: não, Satanás, aqui não. Você quer dizer que minha família não vai ser salva, que a minha esposa não vai ser salva, que meu filho não vai ser curado? Não. O Senhor já disse que ele é curado. O Senhor já disse que ele é salvo. É tempo de nós nos levantarmos com ousadia, com intrepidez. Sabe, hoje eu vi algo que alegrou muito meu coração. Em tempo de garoa, né, as pessoas querendo cada vez mais ficar em casa, esse pátio dessa igreja ficou cheio do nosso culto. Pessoas que têm fé, pessoas que se movem de uma forma diferente, que querem algo diferente. Pessoas que talvez Jesus olhe e fala: olha, eu tenho prazer naquele cara ali, naquela menina. Aquele cara, aquela menina, ele me agrada. Olha só, todo mundo dizendo para não ir no culto. Ele vai lá com fé e vai. Óbvio, dentro dos decretos que estão impostos, nós estamos aqui seguindo todas as medidas e honrando os nossos governantes com isso. Mas, irmão, é tempo de nós nos levantarmos de uma forma esperançosa, crendo que as coisas vão acontecer. É tanta palavra contrária. Você abre o jornal, é uma palavra contrária. Você abre o WhatsApp, é uma palavra contrária. É tempo de crermos na voz que precisa ecoar nas nossas vidas, que é a voz dos céus. É aquilo que Deus disse, não importa aquilo que as pessoas dizem. O que importa é aquilo que Ele diz. E se Ele diz que vai acontecer, é porque vai acontecer. Se Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, brother, está dito. Pode vir coronavírus, gafanhoto, pode vir o que for, irmão, elefante andando na rua, cavalo, qualquer coisa que você quiser. Não vai prevalecer. E é tempo de crermos nisso. Talvez crentes que têm se acovardado. Nós somos chamados para ser relevantes, irmãos. Para andarmos como verdadeiros guerreiros sobre essa nação, sobre essa terra. É tempo de nós entrarmos nas empresas e dizermos: aqui vai prosperar. É tempo de nós olharmos para os hospitais e dizermos: aqui vai acontecer cura. Veja, se nós não vemos cura, só tem uma única conclusão e um único motivo. É porque nós não temos declarado cura. É simples.
A palavra de Deus, ela nos dá esse direcionamento. Vão por todo mundo, espalhem o evangelho. Digam para o demônio, sai, ele tem que sair. Diga para o enfermo, seja curado. Mas o que falta para nós é andarmos de fato em fé. Andarmos com essa mentalidade, né? Agora existe todo esse conceito do coach, né? O mindset, não sei o quê. É tempo de nós andarmos, irmãos, crendo que as coisas elas vão melhorar. Então veja, quando nós colocamos o capacete da salvação, a couraça da justiça, quando nós colocamos o cinturão, nosso firmamento de verdade, e nós andamos com o escudo aqui da fé, não tem como nós não sermos vitoriosos, não tem como o nosso projeto não dar certo. Eu quero dizer para você, crie esse hábito, meu irmão, acorde, fala, Senhor, eu coloco agora o capacete da salvação, a couraça da justiça, que esses entendimentos possam ser verdade na minha vida, que eu possa caminhar de uma forma diferente, porque eu sou um guerreiro dos céus, eu preciso andar de uma forma diferente. Depois, Paulo, ele diz assim, ó, pegai então a espada, porque a espada é a palavra. No livro de Hebreus, capítulo 4, no versículo 12, diz assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Cara, eu vejo tanto crente tomando porrada porque não conhece a palavra. A gente ri para não chorar, irmãos. A gente ri para não chorar. Desculpa se eu estou falando algo que pode ser duro para o teu coração. Mas eu quero dizer algo para você. A espada, ela tem esse contexto de afetar aquilo que Satanás diz. Mas a gente só pode afetar aquilo que Satanás diz se nós cremos e se a gente seguir o exemplo de Jesus. Que essa palavra é o quê? Ela é viva e eficaz. Perceba. Cara, Jesus, ele é extraordinário. Ele é Deus. Ele poderia chegar para Satanás, quando Satanás confronta ele naquele monte lá, no deserto, naqueles dias ali de jejum. Ele poderia falar assim, negócio é o seguinte, quem manda aqui sou eu, ó, pá, vaza. Com um assopro, irmãos. Satanás, ele ia para o quinto dos infernos, não é assim que o povo diz? Mas perceba que Jesus olha para ele, e quando ele diz assim, ó, vai e se ataque, porque se você pular aqui desse precipício, os anjos vão te proteger. Aí ele chega para Satanás e diz assim, ei, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Sabe, eu percebo que Deus, ele tem uma grande expectativa sobre essa nação, sobre o Brasil, sobre a nossa igreja local, sobre o nosso município. E é tempo, irmãos, de nós começarmos a declarar e decretar coisas que a palavra de Deus ela nos diz. Porque é só assim que nós vamos ferir o inimigo e a gente vai fazer justiça na vida das pessoas que precisam de justiça. Eu percebo que é tempo de nós gastarmos tempo com aquilo que é importante. Sabe, eu quero te encorajar. A fazer algo. Para a gente não ficar só nesse campo teórico, eu quero te encorajar a fazer algo. Eu quero que você escolha uma pessoa, seja ela um parente, um amigo. Eu quero que você faça um plano de leitura diária. Começa com um versículo. Começa pelo Novo Testamento. Começa a conhecer mais acerca dos evangelhos. Eu quero te exortar a fazer isso. Porque, irmãos, à medida que você começar a conhecer a palavra, você vai perceber que quando alguém soprar algo aqui no teu ouvido, você vai dizer assim, opa, não é isso que a palavra de Deus diz para mim. Quando Satanás tentar dizer assim, cara, isso é muito errado, né? Isso é difícil. Pô, teus planos não vão dar certo. Você acha que Deus se preocupa com você? Aí você olha para ele e fala assim, não, a palavra de Deus diz que sim. A palavra de Deus, ela diz que Deus deu o seu único filho por amor a mim.
E como que você confronta as palavras adversas? Irmão, conhecendo a palavra. Entende? Não tem segredo. Você pode procurar o coach, você pode procurar o psicólogo, e isso tem os seus efeitos. Mas à medida que você conhece a palavra, coisas começam a se transformar na sua vida. Você começa a entender decretos de autoridade que movem o mundo espiritual. Eu quero te encorajar a fazer isso, sabe? Procure alguém, uma pessoa que talvez você vê que está se distanciando dos caminhos do Senhor. Leiam a Bíblia juntos. Discorram acerca do tema. Vejam a We Care School, um trabalho que o nosso back-end aqui faz com tanto excelência. Gastam dias da semana para gravar, para editar. Sabe? Comece a entrar nessa onda de conhecer a palavra. E entenda que à medida que você mergulha, cara, é um mar profundo. Você pode mergulhar na palavra, e mergulhar, e mergulhar, e mergulhar, e cada vez você vai descobrir coisas novas. Mas à medida que a espada for a tua palavra, cara, você vai ser muito vitorioso. Você vai ser efetivo naquilo que você faz. Por final, nós temos aqui as sandálias do Evangelho da Paz. Lá no livro de Mateus, capítulo 5, no versículo 9, diz assim: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Daí no livro de Romanos, capítulo 8, 6, diz assim: a mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Perceba que a palavra ela fala sobre a gente calçar umas sandálias que prepare o caminho para um evangelho de paz. A pergunta que eu faço para você se sentindo exortado ou não? Como é que tem sido o seu caminhar? Por onde você passa, irmão, você gera confusão, distúrbios? Ou por onde você passa, você é pacificador? Por onde você passa, abre-se um caminho de confusão? Ou por onde você passa, abre-se um caminho de paz, de serenidade, de calma? Porque perceba, irmãos, se o nosso caminhar não for voltado para esse tipo de conceito, nós vamos nos revestir de uma armadura poderosa de entendimento, de justiça, de verdade, de fé, de palavra. Mas nós não vamos sair do lugar. Porque as sandálias ela tem essa conotação de nós saímos do lugar pregando um evangelho que é paz, que é vida. Um evangelho que diz o seguinte: não tem problema. Pode o mundo inteiro cair ao meu redor. Pode eu olhar para a circunstância e a circunstância ser adversa. Mas mesmo assim, você pode andar assim, tendo paz. De uma maneira leve, debaixo de um jugo que é o jugo de Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente falou aqui acerca dessa armadura. Essa armadura que ela nos exorta a andarmos de uma forma diferente, entendendo que existe um inimigo que tenta contra as nossas vidas. Eu quis trazer esse tema para trazer essa instrução sobre você. Aprenda todos os dias a orar dessa forma, se revestindo dessa armadura. E não simplesmente se revestindo dessa armadura, mas não agir de forma condizente aos elementos dela. Mas se revestir dessa armadura e começar a andar de uma forma plena e perfeita sobre essa nação. Talvez você esteja passando por momentos adversos, você diga assim: pô, Gui, você não sabe o que eu estou passando, cara. Você não sabe o quanto é difícil para mim andar debaixo desses atributos aí que você falou. Porque aonde eu passo, acontece injustiça contra a minha vida. Aonde eu me movo, parece que as coisas dão tudo errado. Mas eu quero te encorajar, meu irmão. Comece a se revestir todos os dias dessa armadura e você vai ver o confronto espiritual caindo por terra. Porque quando você se reveste disso, é Deus que batalha por você. É Ele que luta as nossas guerras, assim como existe a canção que nós cantamos aqui, não hoje, mas a gente geralmente canta. É Ele que batalha as nossas guerras. Então, simplesmente ande de uma forma debaixo desses elementos
que você vai estar protegido. Nós iremos orar e eu quero que você coloque algumas circunstâncias aí diante de Deus. Eu sinto no meu espírito que o Senhor ele fala para algumas pessoas, o Senhor traz ao coração de algumas pessoas alguns fatos, e isso está surgindo agora sobre a tua vida. Você está me escutando e você está vindo como passagens assim, falando à sua mente, de circunstâncias que aconteceram, e nós iremos orar, isso vai cair por terra. Então, se você está vivendo um momento adverso, se está faltando algo na sua casa, se você recebeu algo que afetou a sua vida, uma notícia negativa, nós iremos orar e isso vai cair por terra. Mas para essas pessoas que o Espírito Santo está dizendo, está trazendo à tona algumas palavras, eu quero que você ore junto comigo aqui. Nós iremos anular isso pelo poder do nome de Jesus. E à medida que nós orarmos e isso for quebrado, eu quero te encorajar todos os dias, irmãos, todos os dias, se revestir da armadura de Deus. Todos os dias que eu vou trabalhar, eu acordo, eu oro dessa forma. Senhor, me reveste com a tua armadura. E você vai ver oposições espirituais das trevas caindo por terra. Você vai se impressionar. Você vai se impressionar com aquilo que vai acontecer. Porque você vai ver a manifestação do céu sobre a sua vida. Se você puder, feche os teus olhos. Se você puder, aí onde você está, segura na mão da pessoa que está do seu lado. Nós vamos orar. Pai, nós falamos aqui, Senhor Deus, nessa noite, acerca da armadura do Espírito. E essa armadura, ela é eficaz, plena e perfeita para fazer oposição às trevas, para nos proteger, Senhor, desses ataques que recebemos nos lugares celestiais onde não vemos. Nós oramos, nós lemos aqui, Senhor, a Tua palavra e entendemos que essa armadura ela tem uma conotação de nos trazer proteção e nos trazer também um andar de uma forma diferente. Eu oro hoje pela vida dos meus irmãos que aqui estão, que estão nos assistindo, que vão nos assistir, pedindo, Pai, que os elementos dessa armadura, elas sejam verdade na vida dos meus irmãos. Eu oro, Senhor, contra toda seta lançada no campo do entendimento, que tem feito com que os teus filhos não consigam entender a salvação. Talvez palavras negativas, palavras contrárias, eu anulo isso pelo poder que há no nome de Jesus. Porque através do poder do nome de Jesus, nós podemos crer que o milagre já chegou, ele já aconteceu. Por isso eu repreendo agora, no nome de Jesus Cristo, toda seta no campo do entendimento. E digo, Satanás, solta agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Solta essas mentes. Nós tornamos essas mentes agora, dessas pessoas que nos escutam, cativas a Jesus Cristo. Pai, anula toda essa fortaleza construída no campo da mente, que tem feito com que os teus filhos não consigam prevalecer, não consigam crescer, não consigam, Deus, avançar. Que caia por terra pelo poder do nome de Jesus. E o teu Espírito, que é o Espírito que nos convence do pecado e do juízo, possa começar agora a convencer os meus irmãos. Espírito Santo, instrui os meus irmãos num caminho pleno, no campo do entendimento, para que eles venham conhecer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu oro agora, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, e eu anulo toda a injustiça causada na vida das pessoas que me escutam. Que à medida, Deus, que eles tomarem a couraça da justiça, eles possam entender que é Deus que peleja por eles, que é Deus que faz justiça por eles. Deus está dizendo aqui para algumas pessoas: pare de querer fazer justiça com as tuas mãos. Sou eu que faço justiça por você. Descanse em mim, descanse em mim. Descanse em mim, diz o Senhor. Não é pelas tuas mãos, não é pelas tuas mãos. O Senhor está dizendo, não é pelas tuas mãos. Sou eu quem faço por você. Descanse em mim, descanse em mim.
Pai, que toda injustiça causada na vida dos nossos irmãos, nós anulamos pelo poder que é o nome de Jesus. E que essas pessoas elas possam andar debaixo de um caminhar pleno, de um caminhar justo. Nós oramos, Pai amado, contra agora toda mentira de Satanás lançada, Pai, aos corações. E nós trazemos à tona a Tua verdade. E pedimos que a Tua verdade, Pai, que é vida e paz, ela tenha efeito na vida dos nossos irmãos. Anulamos, Pai, qualquer mentira causada no campo dos sonhos, dos projetos. Que as Tuas verdades, Pai, elas façam justiça em sonhos e projetos. Que elas tragam, Pai, projetos à tona. Que elas façam projetos prosperarem. Que toda mentira, Pai amado, que habita no coração de algum dos nossos irmãos caia por terra. E a verdade passa a ser o grande firmamento. Nós oramos agora pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Colocando, Pai, o escudo da fé na vida de todos os nossos irmãos. E anulando essas palavras contrárias, Senhor. Palavras contrárias contra os sonhos, contra as emoções, contra os projetos, contra os casamentos. E que venha à luz, Pai, aquilo que ainda não existe. Nós trazemos à tona aquilo que já existe no mundo espiritual. Nós trazemos à tona a solução de problemas. Você que está andando agora desesperado, porque você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, nós trazemos solução sobre a sua vida. Nós trazemos existência, as coisas que não existem como se elas já existissem. Nós atraímos aquilo que já existe em Deus, a solução que existe em Deus para o teu problema. Receba agora no nome de Jesus solução para as tuas finanças, solução para a sua família. Receba no nome de Jesus solução para a sua enfermidade. Calce o escudo da fé e ande de uma forma extraordinária. Nós colocamos agora, Pai, a espada sobre a vida dos nossos irmãos. Pai. E eu anulo pelo poder que há no nome de Jesus toda preguiça. Eu anulo pelo poder que há no nome de Jesus Cristo toda falta de avanço na palavra. Que, Pai, as pessoas que decidirem aderirem a esse desafio que lançamos hoje, elas possam ter uma revelação da sua palavra surreal, Pai. Revela coisa para os meus irmãos, Pai, que nunca foram reveladas antes, Pai, para nenhum homem, Pai, para nenhuma mulher. Que haja profundidade bíblica, Senhor, e que nós possamos crescer de uma forma sem igual na Tua palavra, e que à medida que Satanás falar coisa, esses irmãos recebam palavras para dizer o contrário. E por fim, Senhor, eu oro para aqueles irmãos que estão vivendo momentos difíceis, por aqueles que não estão vivendo com nenhuma paz, talvez, Senhor. Que toda injustiça seja anulada. E que a paz que excede todo e qualquer entendimento recaia sobre as casas, Pai. Recaia sobre as famílias. Recaia, Senhor Deus, sobre os cristãos dessa humanidade, Pai. Nós oramos, Pai amado, anulando qualquer perversidade, qualquer confusão. Dizendo, acabou. O que prevalece agora é a paz que excede todo entendimento. Você vai andar em paz, irmãos. Você vai ver coisas acontecendo na sua vida. Você vai ver o mundo inteiro caindo ao seu redor. E você vai dizer, cara, eu não sei como é que eu estou com paz. Porque algo sobrenatural vai acontecer sobre você. E nós fechamos, Pai, essa oração te dando honra, te dando glória. Muito obrigado, porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz. Ela nos traz instrução. Ela nos ajuda, Pai, a andarmos de uma forma diferente. Que as portas dos céus estejam abertas e que cada um desses irmãos que me escutam sejam abençoados em todas as esferas. Cuida-nos, Senhor, e nos ajuda, Pai, a perseverarmos, a crermos nessas Tuas palavras todos os dias das nossas vidas e andarmos de uma forma sem igual sobre essa humanidade, porque é tempo do Teu reino avançar. Então nós te agradecemos, Pai, te agradecemos por a Tua revelação. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pelas coisas que nós temos gostado e não gostado. Nós te damos glória em tudo. Que assim seja, pelo poder que é do nome de Jesus.